em todas as suas emoções. O treino definitivo para a formação do grid de largada do Grande Prêmio de San Marino, terceira etapa do Mundial de Fórmula 1 de 1994. Você sabe que Schumacher tem a vantagem de 2 vitórias. Ayrton Senna não tem pontos. Rubinho Barrichello é o segundo colocado no campeonato com 7 pontos. E Christian Fittipaldi vem de marcar uma brilhante 4ª posição no Grande Prêmio do Japão. Daqui a pouquinho, neste rapidíssimo circuito de Imola, quando a velocidade em 2 pontos passa dos 300 km por hora, nós vamos acompanhar uma hora de briga, valendo a classificação provisória. Traz Ayrton Senna na primeira posição. Ele marcou ontem 1 minuto 21,548. Schumacher é o segundo, Berger é o terceiro, Leto o quarto, Larini o quinto, Frentzen é o sexto. Christian Fittipaldi tem a 16ª posição. Mas o Brasil acompanhou aí com muita emoção e com muita torcida. E no final, um alívio muito grande pela boa notícia, pelas notícias que melhoravam a cada instante, mas foi um momento realmente de muita apreensão. Ontem, no treino oficial, na hora de treino oficial, como aqui acontece hoje, quando esse xodó da torcida brasileira, esse garoto fantástico, Rubinho Barrichello, que vem conquistando o seu espaço na Fórmula 1 a cada prova, sofreu aquele acidente terrível na variante antes da entrada da curva da reta dos boxes. Então, para quem possa ainda não ter visto, mas é impressionante que é bom ressaltar como é seguro hoje um carro de Fórmula 1, a segurança que ele tem na sua construção, no seu chassi, na preocupação com a estrela maior deste circo, que é o piloto. Então vamos lá, nós estamos aqui a 2 minutos do treino, a TV italiana mostrando a pista. Vamos rever como foi o acidente do Rubinho, que eu faço questão de dizer agora, antes de qualquer coisa. Está muitíssimo bem, está aqui no circuito de Imola, teve apenas um problema no nariz, quebrou o nariz, está muitíssimo bem Rubens Barrichello, e nos prometeu que passaria aqui para falar ao vivo para todo o Brasil. Para nossa imensa felicidade, ele está muito bem, tão bem que está aqui no circuito. Mas vamos rever como foi o acidente. Tive uma saída muito forte da pista e jogou contra a mureta, porque ela pegou, deve ter pego. Eu fiquei sabendo porque eu desfaleci depois da batida, então só vim acordar de novo no box. Mas eu bati meio fora do pneu e isso fez com que o meu capacete fosse direto no lado aqui do cockpit. E daí jogou tudo pro lado, né? Aí eu até desacordei, não suportei a batida. Tem a hora que eu tô saindo da pista, eu lembro, mas não lembro do momento em que eu bato. Realmente não é um momento que eu me recordo e acho que nem é bom recordar, né? É bom eu esquecer e partir para a próxima. Hoje eu nasci de novo. Eu vi que com o olhar de Deus eu estava bem abençoado, não tive nenhum problema. E é nisso que eu me motivo para sentar e andar mais forte ainda. Porque sem Deus ali eu acho que teria sido mais perigoso. Aí, portanto, Rubinho Barrichello, outro brilhante trabalho de cobertura. É bom que se destaque do Roberto Cabrini, do Reginaldo Leme, do Armão, nosso cinegrafista, toda a coordenação, a produção do Jaime Brito, mostrando a você todos os detalhes nos telejornais e essa entrevista exclusiva com o Rubinho, já ontem se sentindo bem, mas eu repito, ele está aqui no circuito, ele chegou ao 12h15, foi recebido com imenso carinho por toda a Fórmula 1. Ontem existia, quando as notícias não chegavam ainda do hospital, uma preocupação muito grande. Os brasileiros, é claro, andavam que nem barata tonta, todos preocupados com o carinho que tem pelo Rubinho, mas de jornalistas estrangeiros, de chefes de equipe, de outros pilotos, foi realmente uma alegria muito grande saber que ele estava bem. E ele está aqui no circuito, repito, ele está aqui no circuito, conversando com todos, está muito bem o Rubinho. Aí o início do treino, o primeiro carro aí para a pista foi a McLaren, aí você vai vendo a sequência de carros, a Simtech, que vai para a pista. Nós estamos com 1 minuto e 30 segundos de treino, total de 1 hora. Fica sempre a expectativa da entrada daqueles que vão disputar as primeiras posições, sem dúvida alguma. Ayrton Senna, Michael Schumacher, Damon Hill, esperando que o Leto possa ter um melhor desenvolvimento do que ontem. O Leto voltando também de um acidente. O Berger com a Ferrari que ontem marcou o 3º tempo, ficou na frente da Benetton de Leto e na frente da Williams de Damon Hill. Aí você já vai vendo
A Benetton na pista com o Michael Schumacher. Schumacher já saiu rapidinho para a pista. Aí vai ele tentando aproveitar, evitar, porque o calor é forte, realmente aumentou, e a dúvida de se a pista seria mais rápida ou não do que no treino de ontem. Aí para tentar abrir já a sua primeira volta. Aí abrindo a primeira volta já vai começar com emoções fortes o treino aqui em Imola. Schumacher na pista, ele virou ontem 1:22.015 contra 1:21.548 de Ayrton Senna. Andou o tempo todo no limite extremo do seu carro, Schumacher, nos treinos livres e no treino oficial de ontem. E é assim que ele começa essa segunda volta. Não pôde mais ter o sossego que teve no Grande Prêmio do Japão, quando sobrava a pista realmente. Está tentando andar com a maior potência dos Williams aqui, ele andou no limite extremo do seu carro em todos os treinos. Aí vem Schumacher, vem para a sua primeira volta, correndo contra o seu próprio tempo de 1:22.015. E a diferença de 46 centésimos que o separam de Ayrton Senna, que tem a pole position provisória. Aí você vai de carona no carro de Schumacher, passa pela variante, ele passa dos 230, 40, 50, 60, 70, 80, vai crescendo a velocidade em sexta marcha, vai para redução, puxa de sexta para segunda, vem para a variante baixa, volta a acelerar, usa toda a zebra, despeja a potência de novo, vai até a quinta marcha, voltou na quarta, aí nessa curva que o Rubinho escapou e bateu, e ele vem para completar a sua volta. Usa toda a pista, vai inclusive para lá um pouco e vai continuar na volta rápida. Mas na sua segunda volta, Michael Schumacher marca 1:21.942. Ele já melhora o seu tempo em relação a ontem. Ele tinha 22.015, marcou 1:21.942. Continua ainda acima por volta de 4 décimos do tempo de Senna. Ele rodou nessa curva aí ontem. A curva do final do chamado retão, uma reta imensa dos boxes, depois uma parte de alta toda em curva. Olha como ele vai na zebra, como usa tudo, tentando vir mais rápido ainda. A TV italiana não usa aquelas parciais, são 3 intermediárias. Primeira marcha ali na Acqua Minerale. Volta a acelerar, zebra já virou pista para ele faz tempo. Vem pela reta interna. Essa variante é sempre complicada. Olha como ele vai lá fora. Vem no limite extremo do que permite o seu carro, Schumacher. Ele tem 1:21.942, você continua curtindo ali velocidade, marcha, RPM, o consumo de combustível, até o limite ali das 15 mil que ele se aproxima. Já vem para completar a volta, vem muito forte Schumacher. Não há possibilidade de análise da parcial, ele marcou 21.942. Equilibra na reta, despeja a potência, cruza em quinta marcha no momento da mudança. Completa a volta Michael Schumacher, baixa mais um pouquinho, 1:21.885. Não o suficiente para chegar ao tempo de Ayrton Senna, de 1:21.548. Aí o Häkkinen. Passando o Häkkinen, que foi rapidinho para a pista. Mika Häkkinen, que ontem tinha o 8º tempo. Häkkinen faz 23.588, melhorando em relação a 23.611 de ontem. Mas não ganhando a posição, permanecendo ali na 8ª colocação. Schumacher, Häkkinen, Katayama, Gomas, eles estão na pista. Häkkinen estava em 8º, em 8º ficou, porque o Rio que estava na frente dele tinha 23, ou tem 23.199. Ele baixou de 23.611 para 23.588. Mas permanece aí na 8ª posição Mika Häkkinen. O Brando, seu companheiro de equipe, fez apenas a 15ª posição ontem. Mas o treino já começou acelerando fundo com o Schumacher na pista. Aí você vê pela parte interna o Häkkinen já aliviando o pé depois de ter marcado 1:23.588. Muito parecido. Nos milésimos, a diferença dele, portanto, é de 2 segundos em relação a Ayrton Senna, que tem o melhor tempo, 1:21.548. Hoje, pela manhã, Senna voltou a fazer o melhor tempo, mas marcou apenas 1:22.083. Com meio segundo acima do seu próprio tempo. Aí se encaminhando para os boxes, Häkkinen. Ficou acima do seu próprio tempo. O Schumacher marcou 22.2. Hoje ele já fez 21.8.
Então Schumacher já baixou 4 décimos em relação ao seu tempo da manhã. O Ayrton Senna disse que no treino da manhã usou mais aerofólio do que deve usar hoje à tarde, para ganhar um pouco mais de velocidade, onde a Williams tem mais vantagem. Hoje à tarde, é claro, dizendo aqui na Itália, né? Pela manhã e no Brasil. É que o treino pela manhã aqui é o treino que não vale, o treino à tarde agora, o treino que vale para a classificação. Ele vai tentar usar menos aerofólio para ganhar mais velocidade, principalmente na parte de reta dos boxes, na tosa, que é aquela curva que se faz de pé embaixo, e toda aquela sequência da Villeneuve é uma curva que eles fazem crescendo a velocidade até a freada, no que eles chamam o final do retão. O retão é uma reta e uma curva longa. Aí você vai vendo o Gerhard Berger, que ontem marcou o terceiro tempo. Ele marcou 1:22.113. Vamos ver a volta do Berger. Passa 2 décimos acima de Ayrton Senna. Como briga com o carro, a Ferrari quer sair, tem motor demais, mas continua pouco no chão. Aí o problema na câmera on-board, no carro de Berger. Ele vem tentando andar rápido, fritou tudo. Ele viu o carro ali mergulhando na curva, deve ter tido uma pequena indecisão, e aí quando foi buscar o freio, passou do ponto de frenagem e fritou tudo. Prejudica a sua volta. Ele sai da variante ali onde o Rubinho bateu, a La Russe vai para o box e o Berger vem para completar a volta. Vai passando o Berger 22.678, ainda acima de 22.113 que ele teve ontem, o replay aí da freada. Quando foi buscar, freou, travou o dianteiro esquerdo com tudo. E aí Berger vai para mais uma tentativa. Schumacher já foi à pista. O Leto também. Seu companheiro, que baixou, tentou chegar no seu tempo, não conseguiu, ficou com a marca alta de 27.5, deu apenas 2 voltas e permanece na pista para tentar. Senna, Schumacher, Berger, Leto, Larini e Frentzen são os 6 primeiros. Christian Fittipaldi marcou 24.665. Completa agora a sua segunda volta em 24.910, acima da sua marca de ontem. E o Berger passa ali na parcial um pouco abaixo do tempo de Senna. Mas a Ferrari também tem um motor que é um canhão. O Larini foi o mais rápido de reta ontem. Então a tendência é que nessa parte onde ele vai para as variantes, aí ele perca um pouco. Ele passou centésimos acima da marca de Senna. Mas pode ser até o suficiente para tomar a segunda posição de Schumacher. Vamos ver. 14:15, vai apontar na reta, aponta na reta nos 18, e aquilo que eu dizia, repare, na parte de velocidade, que é a primeira parcial, que é isso aí, ó, reta do box, a tosa, repare, pé no fundo e vamos embora. E aí não é reta não, mas é pé no fundo e vamos embora. Essa é a parte mais veloz. Até que se vem para a primeira freada, para fazer essa curva tomada à esquerda, onde ontem o Schumacher rodou e o Senna também, depois que eles tentavam uma segunda volta rápida. Aí o companheiro de equipe de Rubinho Barrichello aqui, Andrea De Cesaris. Nós vamos com 10 minutos de treino. O Berger 22.680. Aí o Lamy rodando mais uma vez. Que felicidade, que alegria. Você já deve estar imaginando aí, né? Nós temos uma imensa alegria de receber aqui na nossa cabine o Rubinho Barrichello. Eu dizia, ser tranquilo no Brasil, que ele está bem, está aqui no circuito, se acompanhou toda a cobertura ontem. O último contato que nós tivemos com o hospital, 11:30 da noite, com o Geraldo, estava dormindo numa boa. E aí, a Jordan De Cesaris, hoje que seria o companheiro de Rubinho aqui, e ele disse, eu vou lá falar, e veio. Rubinho, é um prazer imenso tê-lo aqui, vê-lo assim bem, um pouquinho com cara de lutador de boxe, o nariz um pouco inchado. E outra vez Tommy Lotus virando ali, mas é um prazer imenso ver você aqui, Rubinho. Eu tenho certeza que todo o Brasil agora ligado vai se sentir muito feliz de você falar com a gente, de estar bem. Houve uma torcida muito grande, um alívio muito grande, uma felicidade muito grande de toda a torcida brasileira quando pudemos ter a alegria de dizer que você estava realmente muito bem. Grande abraço, Rubinho. Um abraço a você, um abraço ao Regi. Eu estou muito contente de estar aqui. Eu deixo o meu abraço, meu bom dia para todo o povo brasileiro, que eu acho que viu
conseguiu ver a batida ontem, viu o quanto que foi sofrido, mas eu agradeço por tudo aquilo que o pessoal aqui da pista fez e por toda a torcida aí do Brasil, do meu pai, da minha irmã, da Renata, porque realmente foi uma torcida muito grande e aconteceu. Um dia ou outro estava para acontecer. Coisa de corrida, não tem jeito, acontece com o Senna, acontece com o Prost, por que não vai acontecer com o Rubinho? Mas o Rubinho está bem preparado, eu sempre pedi a Deus que me protegesse por isso e realmente ontem, estando 3 ou 4 minutos desacordados, eu acho que eu tive essa proteção exata, sem problema nenhum. Eu agradeço muito de estar aqui hoje, vivo, e poder estar olhando, infelizmente não guiando, mas podendo olhar essa classificação que me dá muito prazer. E estou pronto para Mônaco, se Deus quiser, Mônaco eu estou de volta guiando. Como curiosidade, Galvão, eu gostaria de dizer que o Rubinho viu pela primeira vez a imagem do acidente agora há pouco. E até gostaria que você contasse para nós, Rubinho, o que você sentiu ao ver a imagem, que eu vi a sua expressão de susto. Foi bem mais impressionante do que ter próprio guiado o carro, porque ao momento em que eu estava guiando o carro, em que eu me movi para a direita e eu comecei a contornar para a esquerda, eu vi que o carro ia sair fora. E depois é como se, por exemplo, você gravasse alguma coisa no vídeo e no dia seguinte você começa a gravar e perdeu um pedacinho. Eu perco aquele pedacinho. No momento que eu estou para a direita, eu já começo as coisas a se escurecerem e eu não consigo mais lembrar de nada. Mas vendo o vídeo realmente foi paventoso, como eles falam aqui, e foi bem grande a batida. É verdade, foi a conversa do Geraldo, você perguntou, quem bateu em mim? Conversa dele, né? Eu não falei nada, não. Eu sei que ou foi uma coisa da pista de óleo, ou foi realmente um erro meu. Nem desconsidero um erro meu, porque eu estava tentando de tudo. Eu vinha fazendo uma volta muito boa, vinha realmente tentando o máximo que eu podia. E eu acabei nas barreiras sem problema nenhum. Graças a Deus eu estou vivo e estou próximo para Mônaco. Rubinho, o telespectador brasileiro está revendo o acidente que você viu pela primeira vez agora há pouco. E está exatamente sentindo a gravidade da coisa, de que forma o carro saiu, sem avisar, e quando ele passa sobre a zebra e acaba voando, batendo acima dos pneus. Você sente que numa pista como essa, uma pista muito rápida, não poderia haver de jeito nenhum áreas como aquela e com a zebra que possam servir como uma plataforma de lançamento do carro? A zebra com certeza não deveria existir, porque o que aconteceu foi que aquilo foi uma pista de lançamento para o meu carro. Então a zebra daquele gênero não deveria existir, porque a gente tem que esperar qualquer coisa possível que aconteça. Não tem só que ficar pensando, não, aqui não vai bater porque aqui não tem condições. Vai bater em qualquer lugar, depende da maneira de como o carro vier, vai bater em qualquer lugar. Então aquela zebra daquele gênero realmente não deveria existir. É isso aí, o Rubinho com a gente, uma alegria muito grande. Ele disse ali, naquele momento que ficou desacordado, que realmente foi protegido. Saiba você, Rubinho, que Deus é magnânimo, mas ele sempre tem um carinho especial por quem tem bons princípios, por quem tem bom coração, por quem tem boa formação. Você é um desses e todos nós temos certeza de que ele olhou bastante por você naquele momento. Fica todo o nosso carinho e a nossa alegria por ter o Rubinho aqui. Ele está aqui curtindo aqui, ele queria estar lá dentro, né? Mas o doutor disse que ele não podia não. Hoje ele tinha que olhar e tinha que ficar aqui. Então tá aí o Rio, que melhorou bastante, pulou da 7ª posição para a 4ª posição. Ele tinha um 23.199, marcou um 22.587. Senna, que ainda não foi à pista, tem um 21.548. Schumacher baixou de 22.015 para 21.885. Berger de 22.113 conseguiu apenas 22.678, não conseguiu baixar o tempo, fez 3 voltas. Rio pulou de 7º para 4º. Leto tem a 5ª posição, ele que também não conseguiu baixar, virou apenas um 24.0, tinha um 22.717. Larini permanece na 6ª posição, ele que também não conseguiu baixar. Christian Fittipaldi permanece ali em 16º, ele marcou 24.655 no treino de ontem, deu 3 voltas agora e marcou 24.910. Aí você vai vendo o Damon Hill e mais uma tentativa, correndo contra o tempo de Senna de 1:21.548. Ele vai passar ali, acelerar já para passar na curva do Rubinho, quer ver? Aí, ó, nesse ponto. Vem para a segunda variante para trazer para a reta, equilibra, vai procurar a zebra, despeja a potência de novo. E vem para completar a volta. Passa 6 décimos acima do
do tempo de Senna. Marca 1:22.168, melhora um pouco mais, mas permanece na quarta posição, se aproximando bastante de Berger, que tem 1:22.113. Eles passam a estar no mesmo centésimo. 13 contra 68. O tempo de Berger em relação a Damon Hill, que tem a quarta posição. Nós vamos chegando a 18 minutos de treino, no total de 1 hora, no velocíssimo circuito de Imola. Aí o Hill vem para mais uma volta. Seria uma quinta volta. Aí não teria muito como utilizar o pneu. Não pode ter essa duração toda. Ele tentar 3 voltas rápidas, uma em cima da outra. Mas passou próximo. Mas essa primeira parcial, no treino da manhã, ele passava abaixo sempre do tempo de Ayrton Senna, porque tinha menos aerofólio que o Senna. E o Senna dizia exatamente que ia usar menos aerofólio agora no treino da tarde para tentar aproveitar essa parte rápida. O Hill no treino pela manhã sempre foi mais rápido nessa parcial de reta e toda aquela parte de curva alta, até a freada, do que eles chamam a freada do fim do retão. E uma batida forte aí também, hein? Uma batida forte, sente a pancada, bateu o capacete. Você vê aí a marca, o Ratzenberger. O Ratzenberger teve uma batida forte também, foi ali na placa. E eu vou... Olha, gente, tudo que não queria era ver isso de novo hoje. O treino tá parado, tudo que a gente não queria era ver isso de novo hoje. Vai ficar a mesma expectativa, a chegada da ambulância, de socorro. Sei que mais do que ninguém, o Rubinho não queria ver isso hoje. Mas eu queria até... A gente fica sempre aí, a torcida, acompanhando a retirada. Parece desacordado o Ratzenberger. A cabeça caída de lado, você vê que a pancada foi forte no capacete. Olha só. Aí ele já bateu, ó. Aí ele já bateu, ele já vem caído aí. Ele já vem desacordado, ele já perdeu toda a parte lateral esquerda do carro. Vamos ver se a gente consegue a repetição, identificar o ponto da pista. Saiu lá atrás, ó. E bateu forte. Esse circuito, ele tem alguns pontos de área de escape estreita e de grama. Você vê que aqui no final da curva, se ele vier sair no final, pancada muito forte, hein? Se ele vier sair no final, tem a caixa de brita. Mas lá, quando você sai e ganha grama, você aumenta a velocidade do carro. Então você vai de encontro ao muro, a proteção que tiver, você vai com mais velocidade ainda. Eu tive até a impressão, pela carenagem, que ela se rompeu, chegou a dar para ver a perna dele, olhando de fora da carenagem. Olha, ali o Ratzenberger. E eu ontem conversava isso, cheguei a falar com a Ayrton Senna, ele não respondeu, ficou quieto. Não emitiu opinião, queria saber até do Rubinho. Eu tenho a impressão que essa história de você, ou visando economia ou qualquer coisa, aproximar equipes, você estreita pneu, você estreita aerofólio, você diminui distâncias, ou seja, você toma providências para que o carro tenha menos gripe ou menos downforce ou o que seja, para que ele tenha menos estabilidade na pista. Ao mesmo tempo, cada vez o motor fala mais alto e cada vez os carros têm mais velocidade. Você tira essa estabilidade dos carros e os tempos vão caindo, como caíram aqui. Então o carro anda mais rápido, com menos estabilidade. Esperava chegar a uma pista rápida, porque aí a coisa fica grave. Você passa a andar em mais velocidade do que andava, tem menos área de pneu, tem menos aerofólio, tem menos arraste, mais penetração aerodinâmica, sei lá. E aí? Me parece que a coisa fica mais dramática. A escapada do Rubinho ontem, a escapada do Ratzenberger agora, as rodadas constantes de Martin Brundle, de Schumacher, de Senna, foram tantos carros saindo violentamente da pista. E tudo que a gente não quer ver é isso. Isso é tudo o que o profissional da Fórmula 1, o piloto, ele parece continuar desacordado, o piloto da Fórmula 1, o profissional da Fórmula 1, as equipes, os jornalistas, o torcedor, isso é o que a gente não quer ver. Isso é o que tem que ser. Eu não sei nem se estou falando besteira depois que quero saber do Rubinho, mas eu acho que alguma providência tem que ser tomada. Os carros estão cada dia mais velozes e cada dia mais difícil de serem controlados pelos pilotos. E o que é mais importante, Galvão, é que determinadas pistas... Olha, atenção, hein? A coisa é mais grave. Rubinho, nem olha, não.
coisa mais grave do que a gente imaginava. Está tendo massagem cardíaca, reanimação de coração, tem sangue ali. A pancada é grande. Esse grande prêmio que já você se lembra de Berga, se lembra de Nelson Piquet. Estão aí bem, graças a Deus. Essa é a área de escape no fim da curva. Se você vem até o final, mas ela é uma curva que ela tem um início lá atrás, ela tem uma mudança de traçado. Se você escapa no início, como é que você vai chegar naquela área de escape? Vai chegar na grama e no muro. Eu acho que é daí, Galvão, que deve existir o primeiro pensamento, porque essas saídas ninguém está esperando. Essa saída da pista para a curva para a direita, que não é realmente uma curva, que só vai acontecer uma saída se cair uma roda, se cair uma porca, tipo como aconteceu com o Ratzenberger. Com certeza foi coisa de coisa mecânica. E no meu caso, por exemplo, a curva que eu fiz tem duas zebras muito altas, que com um toque ela pode realmente causar um problema muito maior. Então as zebras, por exemplo, ali deveriam ser mais baixas e a velocidade iria até aumentar, então a curva teria que ser mais fechada, mas a zebra teria que ser um pouco mais baixa. Isso é uma coisa que deve ser muito discutida ainda no ano da Fórmula 1. É isso realmente que eu estava dizendo, Galvão, no momento em que a gente foi interrompido pela imagem dos médicos tentando reanimar o Ratzenberger, é que tudo isso que você falou, tudo isso que o Galvão falou tem a ver. Toda essa tentativa de mudança de regulamento, de deixar a Fórmula 1 de outra forma, mas que os tempos continuam baixando. Só que as pistas têm que acompanhar tudo que se muda tecnicamente. Você vai ver o acidente de novo, você vai ver onde ele está saindo, que se existe uma área de escape, não aconteceria um acidente tão grave. Se bem que ali ele já vem perdendo partes do carro já antes. Não é nesta batida aqui, ele já teve problema antes. Agora aqui na batida é que foi o problema físico do Ratzenberger. Se você tem isso que você está vendo aqui abaixo da sua imagem, que é o que nós chamamos de caixa de brita, que ela é feita para quebrar violentamente a velocidade do carro, um carro para varar toda essa caixa de brita e bater, se ele chegar a bater, ele vai bater muito devagar. Então, ali quando ele sai que vai na grama, é muro, gente, é duro e ganha velocidade quando vai na grama. Eu tenho, olha, uma preocupação muito grande porque duas coisas ali sintomáticas. Uma, aquela massagem cardíaca, tentativa de recuperação. E outra, uma coisa que quero até evitar falar, mas é uma coisa, quem para estar aqui nesse mundo faz tempo, é muito sintomática na Fórmula 1, que é a equipe baixar a porta do box. Então vamos torcer para que a coisa possa estar melhor aí para o Ratzenberger. É uma caixa de brita ali naquele ponto, realmente seguraria, reteria o carro antes do toque, mesmo que venha a toca com outra velocidade. No caso do Rubinho, no acidente do Rubinho, pior ainda o trecho da curva, porque ali não adiantaria a caixa de brita, porque ao passar sobre a zebra o carro decolou, quer dizer, decolaria sobre a caixa de brita também. Problema mais grave da pista naquele trecho. Eles continuam tentando a massagem cardíaca, tentando reativar sei lá. Nas pistas de Fórmula 1, o que eu acho que é necessário é muita área de escape. São as áreas onde, por exemplo, um trecho da curva ao Rouge, em Spa-Francorchamps, que é muito pequeno. É um trecho que deveria existir uma área de escape muito grande. Talvez no caso do Ratzenberger, se tivesse caixa de brita ali, o carro amorteceria muito mais, mas poderia capotar. Então o que teria que existir? Teria que existir um pneu um pouco mais à frente para absorver a pancada. Mas fora isso, eu acho que não tem jeito. Ou você tem espaço, ou você realmente vai bater contra um muro, uma coisa muito dura, como é o caso de Aida no Japão. A Aida no Japão era muito apertado e tinha que ter uma condição um pouco maior para poder se guiar lá. Aí o Ratzenberger sendo trazido para a ambulância, ele vai ser levado ao hospital, junto ali à área de boxe. O Rubinho até sair para dar uma... Tá bem? Ele disse que tá bem. Ele disse pro Geraldo que ele tá bem. Ele disse pro Geraldo que tá bem. É tudo que ninguém queria ver. Muito menos ele, depois do susto passado ontem. É evidente que é evidente que o Cabrini, nessa altura, já está ali, correndo atrás, para buscar maiores informações. O treino completamente paralisado.
já há 14 minutos. E mais uma vez a gente vai ver o acidente. Ele já vem lá de trás, ele vem fora da pista, ele vem reto, olha. Sabe, se quebrou, ele vem de lado ali. Ele bateu o lado esquerdo. Quando ele entra na grama, ele gira ao contrário para bater o lado esquerdo do carro. A pancada do lado esquerdo. Outra coisa, hein? Outra coisa que é importante, porque se você rever o acidente do Rubinho, você vê quando ele passa daquela primeira perna, que ali já escapou, que ele vem para a segunda, que não deu, que ele vai reto, ele freia. Ele tem um reflexo de frear. Há o pneu travado, a fumaça saindo. Você vê aqui com o Ratzenberger que em momento algum, parece que existiu nele o reflexo da freada. Em momento algum você vê o pneu fritar, em momento algum você vê a subida, você vê a fumaça subindo. E olha o que restou do carro. Ali parece ser o braço dele. O braço dele, ou seja, rompeu inteiramente o cockpit, por mais Kevlar, fibra de carbono que seja. Esse elogio constante que a gente tem dado, faz a crítica a essas tentativas, ou talvez uma certa irresponsabilidade nessas mudanças, mas os carros eles têm buscado a segurança quanto à durabilidade do carro, do cockpit. O carro às vezes se desmancha e o piloto permanece dentro do cockpit ali, ele permanece inteiro. Mas há que lembrar sempre que esse é um carro que está estreando na Fórmula 1, né? Carro novo, um carro que vem para a sua terceira corrida. Aí fica aquela mesma angústia do dia de ontem, as pessoas que vão começando a se acumular ali na frente da porta do hospital. É uma consternação geral, realmente, lembrando sempre que o Cabrini está correndo atrás da notícia para você. O acidente aconteceu com 18 minutos e 40 segundos de treino. Nós estamos a 1 hora e 18 minutos aqui, 8 horas e 18 minutos da manhã aí no Brasil. Já vamos com 8 horas e 29 minutos, chegando a 8 horas e 30 minutos. Aí horário de Brasília. E realmente, o Syntec 4 do Ratzenberger, poucas vezes a gente viu assim um carro tão destruído. A pancada foi forte, o Rubinho vai tomar um ar ali, tá numa boa, hein? É que a gente queria só falar de coisa boa. Aí, desde o início, veja só. Agora sim, buscando a imagem em slow motion, em câmera lenta. Ele sai do quadro porque é uma câmera de recuperação, uma câmera que não está apostada para acompanhar. Esse é um carro. Já voou alguma coisa ali, você viu? Olha só, parte da carenagem do carro. Sai o aerofólio do carro, voa o aerofólio do carro antes da batida, por isso que ele já sai descontrolado. Aí você vê parando a imagem que é o aerofólio do carro que voa. A preocupação é essa, se realmente o aerofólio, ele perde o apoio traseiro, aí o carro já sai girando, já sai completamente sem controle, e aí a gente se lembra de um grande piloto, de uma figura, que perdeu um aerofólio num treino na França, o Hélio de Angelis, em Paul Ricard, e ali faleceu o Hélio de Angelis num treino, quando no final da reta dos boxes. Olha só, é impressionante. Por outro ângulo, o Hélio de Angelis perdeu o aerofólio. O Ayrton Senna vive dizendo sempre que o maior susto que ele levou, apesar dos acidentes em Portugal, o maior susto que ele levou foi na Alemanha, quando perdeu um aerofólio. Quando vinha com o carro a mais de 300 km por hora e perdeu um aerofólio, o carro sai completamente da mão do piloto. Sai completamente do domínio. Ele passa a ser de condutor, ele passa a ser passageiro. Fica por conta da fortuna, fica por conta de Deus. É um dos acidentes mais graves que ocorreram na Fórmula 1, foi em 1975, no circuito de Montjuïc, Grande Prêmio da Espanha, quando aconteceu exatamente isso com o Embassy Hill, o carro Embassy Hill do Rolf Stommelen. E o Stommelen voou por cima de outros carros, inclusive do José Carlos Patti, voou por cima da tela, matou alguns espectadores e bombeiros que estavam no local. Ele não morreu nesse acidente, ele escapou com vida.
nenhum piloto morreu nesse acidente. O Stommel que veio a morrer 5, 6 anos depois na pista de Riverside, na Califórnia, correndo em carros esportes. E essa corrida teve até uma particularidade, porque Emerson Fittipaldi praticamente se negou a correr. Ele dizia que não tinha a menor segurança, que uma tragédia iria acontecer ali. De forma muito fria, os homens do automobilismo colocaram os negócios acima do esporte e da segurança. Foi o Grande Prêmio de Montjuïc, na Espanha, já não se corre, era um circuito de um parque. E Emerson Fittipaldi disse que não iria correr. Para não ter uma punição maior, Emerson foi para o treino, com uma coragem extrema e um profissionalismo muito grande. Ele foi para o treino, fez uma volta lenta para não se classificar, que era a sua forma de protestar e não participar da corrida. E aí houve esse problema com a perda de aerofólio de Rolf Stommel. Ele passou por cima da cabeça do Pátio, por cima do carro do Pátio, e foi atingir muitos espectadores para o lado de lá do guarda-reio. Depois dessas histórias, a Fórmula 1 mudou bastante. Há muitos anos não temos um acidente, graças a Deus, um acidente fatal que a gente fica esperando. Olha só o helicóptero que deve estar ali pronto para uma remoção do Ratzenberger. Continuamos aguardando a essa altura notícias que a gente espera possam ser, como ontem na angústia esperávamos notícias sobre Rubinho, e a notícia veio inclusive com Ayrton Senna, que mesmo contra orientações iniciais, ele saiu correndo, parou o carro, saiu correndo para o hospital e foi o primeiro realmente a entrar, o que pôde entrar, e aí esteve com o Rubinho, e foi realmente com a saída de Senna que vieram as primeiras notícias, porque imediatamente os repórteres de rádio do Brasil, os homens de televisão, todos correram. O Senna disse, não, pode ficar sossegado que ele está bem, estive com ele está bem, está com as funções vitais, está mexendo o braço, perna, não tem fratura. Então o Senna que era o homem da boa notícia ontem. A gente fica esperando que alguém possa trazer uma notícia também um pouco melhor em relação ao Ratzenberger. O Roland Ratzenberger é austríaco, ele nasceu no dia 4 de julho de 1962, tem 31 anos, é solteiro. Ele começou a sua carreira em 83 na Fórmula Ford 1600, correndo na Inglaterra. Depois disputou campeonatos alemães, o campeonato alemão e o campeonato austríaco. Em 86, ele ganhou o Festival de Fórmula Ford de Brands Hatch, na Inglaterra. Em 87, disputou o campeonato inglês de Fórmula 3, também em 88. 89, ele passou a correr de Fórmula 3000, mas no Japão. E está no Japão desde então, 89, 90, 91, 92, 93, correndo de Fórmula 3000 e de carros de turismo. Disputou também e foi vencedor na sua classe, quinto colocado no geral, nas 24 horas de Le Mans em 93 e 94, vencendo seu primeiro ano na Fórmula 1. Aí o pronunciamento, o helicóptero vai. Deve estar se deslocando para o Hospital Maggiore de Bolonha, onde o Rubinho esteve ontem durante a noite. Graças a Deus, repito, saiu muitíssimo bem hoje pela manhã. Deve estar se deslocando aí para o Hospital Maggiore de Bolonha, o helicóptero de serviço do Ratzenberger. Mesmo hospital para onde foi levado o Berger naquele acidente na Tosa, quando o carro explodiu com uma bola de fogo. Do acidente também de Nelson Piquet, que foi levado para lá, e ontem o nosso Rubinho também foi levado para o Maggiore da cidade de Bolonha, que fica a pouco mais de 20 quilômetros daqui. Vamos aguardar ainda essas imagens de helicóptero. Saiu um helicóptero, agora esse parece ser um helicóptero médico realmente, parece pela pintura ali. Está preparado, parece aquele helicóptero, um helicóptero UTI. Não sei, ele vem chegando ali, a TV italiana mostrou aquele helicóptero saindo. Vamos ver, vamos acompanhar as imagens aí, para que se possa ter uma posição mais clara. Continua aguardando o retorno do Cabrini, que está seguramente correndo atrás de todas as informações. Esse é um canto onde as pessoas usam como passagem para o estacionamento. É um canto em que ninguém fica, é um canto em que ninguém quer ficar. É um canto em que ninguém que vive esse esporte, que como nós passou grande parte da vida nesse meio, é um canto que ninguém quer frequentar. É um canto que foi frequentado ontem por praticamente todo o circo e volta a ser ali uma consternação, frequentado por muita gente hoje. Ayrton Senna. Ontem ele teve aquela preocupação de correr
pro hospital e agora largado ali, parece que próximo também. Vamos ver, ele vai de carro. Ele está indo de carro. Assume essa... realmente, o Senna, com a sua experiência, com a sua importância, assume essa condição de liderança. Ontem ele parou o treino e foi para ver o Rubinho. E dá a impressão agora de que pegou o carro de direção da prova e vai para ver o local do acidente. E se desloca para ver o local de acidente. Isso é muito importante. Essa posição existiu com o Stewart, essa posição existiu com o Nick Lauda, essa posição existiu com o Emerson Fittipaldi. E essa posição parece voltar a existir com o Ayrton Senna nesse momento. Ontem o comentário da atitude de Senna é que ele, o grande campeão da pista, se mostrou um grande campeão fora dela também, com toda essa preocupação. E parece que ele está aí exatamente para, em nome dos pilotos, e checar as condições. Aí o carro de direção da prova, exatamente para lá que ele se dirige. Chegou a existir, inclusive, uma associação que se chamava GPDA, Grand Prix Drivers Association, Associação dos Pilotos de Grand Prix, que teve a presidência do Stewart, teve a presidência do Lauda. Não tenho absoluta certeza se Emerson chegou a ser presidente do GPDA, mas tinha, durante uma época, ele era o homem a comandar e cuidar dessa parte de segurança, desse contato com os construtores e com os homens da Fórmula 1. Não existe mais associação, quer dizer, não é um órgão oficial. Mas aí o comissário explicando ali pro Senna, ele gesticulando, mas mesmo sem o órgão oficial, parece que, Reginaldo, que o Senna assume e chama para si essa responsabilidade. Essa é uma posição de um tricampeão, tem que ter a experiência, tem que ter o respeito de todos os pilotos, organizadores. É a posição que o Senna assume hoje. A GPDA foi criada na época de Emerson e Jack Stewart. O Jack Stewart sempre presidiu, o Nick Lauda tomou essa liderança por algum tempo. E quando o Jack Stewart se retirou, o presidente natural seria o Emerson, que já tinha, politicamente já era bastante atuante junto aos pilotos. O Emerson só não quis assumir a presidência porque os pilotos convenceram o Stewart, ainda que fora da Fórmula 1, a ser mantido na presidência, até porque ele passaria a ter mais tempo para cuidar principalmente da segurança, que era o objetivo assim, mais importante da GPDA quando foi criada. A associação perdeu o seu valor depois. Houve atritos aí com FOCA, com FIA, enfim, ela perdeu seu valor e ela acabou sendo recriada com outro nome. Se você, telespectador que acompanha bem a Fórmula 1, vai se lembrar que houve uma crise política muito grande em 1982, por ocasião do Grande Prêmio da África do Sul. Aí está, repare, ele agora vai para o UTI, a preocupação ali de alguém cobrindo com lençol para que não se veja. O atendimento foi feito e continua ali a tentativa de massagem cardíaca, tentativa de reanimar o coração do Ratzenberger. Ali ele continua massageando, ele já está tudo que poderia ser feito no hospital, evidentemente com o atendimento do médico da Fórmula 1, do Sid Watkins, e do chefe médico, o Dr. Giuseppe Piana. O italiano Giuseppe Piana, que é o chefe do atendimento médico aqui no circuito de Imola. Então ele vai realmente ali para o helicóptero da UTI. O outro helicóptero seria especulação, qualquer coisa, mas poderia até levar o Watkins ou um dos dois para antecipar qualquer coisa de necessidade no Hospital Maggiore. Mas ele sai agora do helicóptero da UTI ali, o Ratzenberger. A substituição do helicóptero é mais um sinal de que o acidente foi ainda mais grave, quer dizer, as consequências do acidente foram ainda mais graves que a do Rubinho. O Rubinho foi levado para o hospital ontem, naquele primeiro helicóptero cinza escuro que vocês viram, que deixou esse lugar aí, ficou sobrevoando o autódromo, para que esse helicóptero da UTI pudesse chegar e agora sim ele vai levantar voo, pousar, agora sim ele vai levantar voo em direção ao Hospital Maggiore de Bolonha. Só para completar, Galvão, então o Jack Stewart continuou como presidente e depois que a GPDA foi praticamente extinta, ela foi revigorada, por assim dizer, nesse Grande Prêmio da África do Sul, sob a liderança do Didier Pironi. O Pironi assumiu o papel de presidente e líder, os pilotos fizeram um movimento contra a tal da superlicença quando foi criada, num estatuto que regia a superlicença daquela época, que não tem nada a ver com o estatuto de hoje, e que os pilotos se revoltaram, se recusaram a participar dos treinos, aquela coisa toda na África do Sul. E lembra-se naquela oportunidade que eles fizeram
um boicote no primeiro treino oficial. Mas eles não conseguiram também levar adiante, porque a pressão dos donos de equipe era tamanha, que eu me lembro que no dia do treino, seria o segundo dia, porque o primeiro eles se reuniram no hotel, ficaram todos juntos no hotel. No segundo treino, no que seria o treino da manhã, o Bernie Eccleston não deu carro para Nelson Piquet. Era uma punição em cima do campeão do mundo, para mostrar aos outros: olha, vocês não botem as mangas de fora, porque nós temos a força. E aí, perguntado, o Bernie chegou a responder, até de uma forma que ninguém queria ouvir. Ele chegou a responder numa coisa que era séria, fazendo uma brincadeira, dizendo: não, estou cuidando da saúde do Piquet, porque ele não dormiu direito. Nós escolhemos um hotel bom para ele foi para um hotel que não era muito bom, não dormiu direito, então não vou dar carro para ele agora não, para ele descansar, para ele treinar só de tarde. Era a forma que eles estavam encontrando para pressionar os pilotos, para que os pilotos não pudessem ter essa força. Por isso, essa atitude do Ayrton Senna é muito importante nesse momento na Fórmula 1. O helicóptero vai, com ele leva a torcida de todos nós, aqueles evidentemente os austríacos, os mais ligados que aqui estão ao Ratzenberger, mas leva a esperança de todos nós que vivemos esse mundo da Fórmula 1, aí o espanto do torcedor italiano, mas leva a esperança de todos que gostam desse esporte, mas que querem ver o esporte, que querem ver o piloto mostrar o seu talento, a sua habilidade, a sua fantástica capacidade, mas com absoluta segurança. Daqui a pouco nós voltamos ao vivo aqui do circuito de Imola, buscando maiores informações para você. 94 Fórmula 1. A Globo é mais Brasil. Do circuito de Imola, nós estamos já com 28 minutos de paralisação do treino. A pista sendo ainda preparada, e é bom que se demore um pouco. Olha aí, o box fechado. E o Ratzenberger, que foi removido para o hospital para um atendimento mais adequado. E os pilotos, daqui a pouco, o show tem que continuar, eles voltam à pista e vão acelerar para buscar os tempos. A gente não sabe realmente a condição de cada um, a forma de acelerar, se o pé fica mais leve nessa circunstância. Eu me lembro até que é atribuída a Jack Stewart essa opinião. Ele dizia sempre que é um acidente muito grave. Eu sei que todos vão tirar o pé. Eu procuro me concentrar e botar o pé no fundo, porque é hora de ganhar a corrida. Mas é uma coisa muito dura. Eu nem acredito que tenha dito isso, mas pode ter sido algo parecido. Mas é muito difícil para se tomar uma atitude como essa. As imagens que a gente pode ver de mecânicos, de outras equipes, fica todo mundo ali zanzando meio que nem barata tonta, aguardando uma notícia, sempre na torcida de que a notícia possa ser a melhor. Por enquanto, nós temos o Senna mantendo a pole position, o Schumacher em segundo, Berger em terceiro, o Hill em quarto, Leto em quinto, Larini em sexto, Frentzen em sétimo, Wendlinger em oitavo, Hakkinen em nono, Morbidelli em décimo, Blundell 11º, Martin Brundle 12º, Kyo Katayama 13º, Pierluigi Martini 14º, Alboreto 15º, Christian Fittipaldi 16º, Bernard 17º, Comas 18º, Panini 19º, Johnny Herbert 20º, De Césares 21º, Lamy 22º, Berrettat 23º, Brabham 24º e Ratzenberger estava na 25ª posição e deixava Gachot em 26º e Belmondo na 27ª e última posição. Nós temos 8 horas, vamos chegando a 8 horas e 50 minutos, horário aí do Brasil. 1 hora e 50 minutos, horário aqui de Imola. E o treino foi paralisado com 18 minutos e 40 de duração. Foi paralisado a 8 horas, 18 minutos e 40 segundos, horário aí do Brasil. Que a TV italiana tenta voltar a trazer o clima da competição. Exemplo que nós fizemos agora, informando no áudio, mostra no vídeo a classificação por enquanto, a diferença. O Berger tem 5 décimos atrás do Senna, o Hill 6 décimos, o Leto 1 segundo e 1, o Larini 1 segundo e 2, praticamente 1 segundo e 3, 1 segundo e 29, a 6ª posição, os 6 primeiros. E agora eles vêm acumulando 7º, 8º, 9º, 10º numa fila. Aí, Frentzen, Wendlinger, Hakkinen, Morbidelli, Blundell e Brundle. O 12º está 2 segundos e ponto 3 atrás. Isso é sempre em relação atrás do tempo de Ayrton Senna, que é o melhor, por enquanto, com 1:21.548. Aí as 12 primeiras posições. Vê como o circuito é realmente rápido. Enquanto nós estamos aqui
Fora o Reginaldo fazia um comentário em off que acha que ele tem razão. Esse circuito tem que ser modificado. A comissão da FIA, os homens que organizam, tem que buscar uma maior segurança. Tem que imaginar que o normal é você sair no final da curva. Mas você tem que partir sempre do pressuposto de que isso vem de um erro do piloto, vem de sobreguiar, vem de andar mais rápido, mas cai roda, já caiu do Manso, cai aerofólio. O carro de Michele Arboreto quase se desmanchou na pista no Grande Prêmio de Aida, quando ele foi buscar a freada. Teve também um problema de aerofólio, o carro tremeu inteiro, ele acabou batendo. Então, os carros também não são 100% perfeitos. E aí passa a existir o imprevisível. Então, todos os pontos têm que ser analisados e todo o dinheiro, num mundo tão rico como esse da Fórmula 1, todo o dinheiro tem que ser gasto para dar segurança àquele que faz com que centenas de milhões de telespectadores estejam a cada sábado e a cada domingo de Grande Prêmio ligados na televisão, fazendo jus a que se mova um mundo de dinheiro em torno da Fórmula 1. E a estrela maior quem é? É o piloto, é o artista, tem que ser preservado. E também o público, porque você vê ali, agora há pouco estava mostrando exatamente a chicane onde o Rubinho bateu, e eu vou te contar uma coisa, se o Rubinho, que passou por cima dos pneus, se ele não toca ainda que de leve na última fileira de pneus, e acabou batendo na tela, e a tela que fez com que ele voltasse, porque essa tela, ela é entremeada por cabos de aço bastante grossos. Mas se ele pega em cheio na tela, com a velocidade plena do carro tendo decolado, ou seja, zero atrito, podia inclusive passar a tela e aí a arquibancada do público está logo ali. Quer dizer, tem que ser cuidado, a coisa evolui dentro da pista, tem que evoluir na própria pista. A pista, o desenho da pista. Você vê as pistas mais modernas, todas elas são de mais baixa velocidade. As pistas desenhadas segundo um modelo determinado pela FISA. Então, é claro, não vai modificar radicalmente o circuito que já existe, mas tem que fazer uma chicane, tem que fazer área de escape maior. Onde não der para fazer área de escape maior é o caso de Monza. Por exemplo, tem o problema das árvores, não podem ser derrubadas, porque não existe isso, né? Não é impossível, absolutamente ininteligível derrubar a árvore, e o problema ecológico lá na Itália é levado a sério. Então, faz-se a chicane, é o que foi feito em Monza. Então aqui, se não tem área para aumentar o escape, faz-se chicane, no mínimo. Aí a equipe Williams e as pessoas que continuam aí tentando alguma informação na porta do hospital, o treino continua paralisado e não sei, que essa altura já, pelo tempo, os fiscais já teriam condição de colocar a pista em condição. Você vai ali, vazou óleo, você tem que jogar por cima para evitar isso. Ele não derrubou nenhum guarda-reio posicionado em saída de curva, ele foi na parede. Então, a experiência diz que o tempo teria sido mais do que suficiente para isso. Aí você vê o chamado circo da Fórmula 1, uma imagem bonita para você ir no Brasil, por isso é que é o circo, os caminhões das equipes que trazem os carros, todo o pessoal, toda a parte técnica que vão se deslocando, só existe na Europa, vão se deslocando na Europa de circuito a circuito, como um circo que vai modificando a sua lona de local para apresentar o seu espetáculo. E é muito difícil de ver a Fórmula 1 assim parada. Porque não é um trabalho intenso. Há como um vazio no tempo dentro de um treino de Fórmula 1. Não há aquela atividade quase que frenética, mesmo no intervalo de um treino para o outro, quando eles procuram acertar os carros. Aí os boxes do circuito de Imola. Repare aí os homens das equipes. A Williams evita que as câmeras mostrem alguma coisa. Algo pode estar acontecendo ali dentro do box da Williams. Aquele que você viu fazendo sinal com a mão é o team manager, evitando que as câmeras mostrassem alguma coisa dentro do box da Williams. Olha, há agora a informação, Galvão, a ser checada ainda, de que algumas equipes já estão desmontando tudo no box e fechando o box. Eu disse que não é normal. Esse tempo não é normal. Nós vamos
praticamente meia hora de interrupção, seria tempo mais do que suficiente para preparar a pista. O Reginaldo também sai à busca de uma informação mais definitiva, o Cabrini também por lá. Você vê o Brundle dentro do carro, então deve estar havendo muita conversa por lá, porque se alguma equipe está desmontando, outra está ali para andar. O caso do Brundle é que ele apresenta, por enquanto, a 12ª posição, que é pouco, para um carro da McLaren Peugeot. O Hakkinen tem a 9ª posição também. Eles esperavam mais aqui desses treinos. Mas você vai ver aí, não é que a gente possa estar dizendo, é uma questão de, a gente até está pausadamente falando, é para tentar que a coisa seja bem compreensível, para que se perceba o momento importante que vive a Fórmula 1, enquanto o seu esporte no todo, enquanto o seu posicionamento do Grande Prêmio de Imola dentro deste campeonato. As informações chegam que algumas equipes não querem voltar ao treino, outras estão prontas para treinar. E o motivo é isso, além daquele acidente terrível, mas graças a Deus, repito, volto a dizer, de final feliz em relação ao Rubinho Barrichello. A gente não sabe o que espera para esse final. Você vai ver de novo aí a imagem do Ratzenberger. No início sem poder saber porquê, depois uma câmera bem mostrada, prova que o aerofólio voou. E aí já vem de batida, o piloto já vem fora. Você vê que tem sangue, tem vermelho por fora, tem sangue por dentro do capacete, o braço dele chega a aparecer, a carenagem que é perfurada. Você pode ver mais uma vez. Repare essa área de escape aí, que foi também, não é tão antiga, como ela tinha que ser num ponto anterior. O Reginaldo volta com alguma informação mais positiva em relação ao impasse aqui agora no circuito de Imola. Bom, o Cabrini informa lá do hospital médico que não há uma palavra definitiva dos médicos, apenas afirmando que foi muito mais grave do que o acidente com o Rubinho ontem. Quer dizer, as consequências foram maiores. Ele está no hospital, não sabemos o estado de saúde do piloto. Agora, a confirmação de que a equipe Williams não treina mais. Pelo menos a Williams não treina mais e deve ter sido, então, a palavra do Senna depois de verificar as condições da pista. E deve ser seguida pelas outras equipes. Veja só, está com exemplo quando o Senna nitidamente ali chamou a responsabilidade, naquele momento de uma liderança dos pilotos, foi para ver, conversou, então por isso que o team manager não queria deixar a televisão mostrar, então parte essa posição oficial da Williams, que não vem mais para o treino, deve ter sido na volta de Senna, e aí dois personagens importantes da Fórmula 1 que viveram momentos terríveis na Fórmula 1. O Nick Lauda, naquele seu acidente de Nürburgring de 76, e o Berger aqui mesmo. O Berger aqui mesmo, quando renasceu no acidente da Tosa, uma pancada tão grande, o carro explodiu em fogo, e o Berger e o Nick Lauda. O Nick Lauda é um consultor da equipe, você tem o Jean Todt que dirige a equipe, e o Berger é o piloto, e o Nick Lauda, por toda a sua ligação com a Ferrari, pelos títulos conquistados, por todo o seu conhecimento, ele é um consultor técnico, mas um homem com uma participação moral muito efetiva nas decisões da Ferrari. Eles estão ali conversando. O Jean Alesi, que deveria estar nessa conversa, não está participando porque se machucou 2 vértebras num treino particular. E então ali Berger, Lauda e Todt estão conversando. Quem sabe para tomar também uma posição oficial da Ferrari. Repare que a Williams coloca já a carenagem dos seus carros sobre o cavalete, já na posição tão normal e característica. McLaren também deixa ali, de quando o carro não está sendo preparado para o treino. Quando termina, que eles vão trabalhar lá dentro da garagem, a carenagem é colocada ali, porque fica, além de não atrapalhar o espaço interno, funciona como tudo é business, ela funciona como uma outdoor ali, uma promoção dos seus patrocinadores, para tanta gente que passa e para as imagens de televisão. Nicola Larini se envolveu no acidente com Ayrton Senna na largada do Grande Prêmio do Japão, Grande Prêmio do Pacífico, no Japão, em Aida, que fazia aqui praticamente ele que é piloto de teste a sua despedida da Ferrari, porque a Alesi deve voltar na próxima prova. Tá ali o Larini. Aquele é um ponto muito alto
Aquele é um ponto muito alto antes da Oruja, um ponto onde os carros, é o segundo ponto onde os carros passam dos 300 km por hora. Então calcule o que é você vir numa reta, toda a sustentação, ou seja, toda a aderência, ela está ali, pesando ali, no spoiler e no aerofólio. Quase 3 toneladas de cima para baixo, fazendo esse downforce, segurando o carro. De repente, esse objeto que cria esse arrasto, que faz com que exista esse downforce, que prende o carro no chão, ele voa. Calcule o que é isso acima dos 300 km por hora. Reginaldo. Bom, Benetton e Williams não participam mais do treino. Agora está se decidindo aí entre outras equipes. Parece que o Berger não quer também. O Frank Williams deixou o Senna à vontade. Você anda se quiser, ele não quer. E a equipe toda não vai. A Benetton não vai. E a McLaren com certeza vai treinar. Quer dizer, pelo menos até agora não participa do movimento. Aí você vê o acidente outra vez, então vem a informação, confirmação. Partindo do Senna a atitude, a Williams não treina. Uma posição corretíssima, porque ele é novo em idade, da Benetton. Ou tendo sido do seu diretor Flávio Briatore, ou tendo como origem, ou apoiada pelo Schumacher, que podia tentar conquistar a pole position do Senna depois da decisão da Williams de não treinar. Também de não treinar a Benetton, e você viu ali exatamente o Berger que dava a impressão mesmo de botar pressão em cima da Ferrari para não treinar. Tudo que a Ferrari queria, ele está na primeira fila. O Berger está na segunda, muito próximo de Schumacher. Aí a cena terrível do mundo. Muito próximo de Schumacher ele estaria, mais o profissionalismo. O Berger ali está botando pressão em cima da Ferrari, para a Ferrari não treinar. E a McLaren, que tem Hackney na 9ª posição e Brundle na 12ª posição. Por enquanto, a posição é de que ela participe do restante do treino. Veja só que quando nós dizíamos desses problemas de você visar a economia ou forçar uma situação para aproximar os mais evoluídos dos menos, quando você chega... Eu queria saber do Rubinho, só para terminar, Rubinho, só para terminar, o que você acha dessa atitude? Eu acho importantíssima. O Senna, depois que ele foi ver as condições da pista, voltando, da Williams, do Frank ter deixado ele à vontade, ele disse, não vou treinar. A Williams não vai mais treinar. A Benetton assumindo também, não sei se pelo Flávio Briatore ou por pressão do Schumacher, também não treinar. O que você acha, e como equipes que estão na ponta, de tomarem essa posição num momento como esse? Eu acho que é um momento de muita decisão, um momento onde você procura tirar o máximo do carro, e um momento de super afirmação, onde eles dizem não iremos treinar e não vamos. Eu acho que essa é uma afirmação muito exata. Você vê um acidente desse gênero, onde realmente parte do corpo está para fora do carro, e você se sente super mal. Eu estou fora do carro, não estou guiando hoje, eu estou me sentindo assim, um pedaço de mim está indo junto ali com o Ratzenberger para dentro do helicóptero, e se Deus quiser ele vai voltar vivo sem problemas. Mas vai com ele um pedaço, porque nós, apesar de vivermos aqui brigas, de momentos de políticas, nós somos uma família no geral. Eu acho que tudo faz uma grande parte dessa grande família. Eu acho que você vê, por exemplo, o Ayrton ontem comigo, depois do acidente, se preocupando comigo. Eu tenho certeza que esse 21,5 aí, ele poderia ter dado mais se não tivesse acontecido comigo. Então eu acho que esses momentos são às vezes os momentos mais felizes que nós temos nas nossas vidas. Não é nem mais importante às vezes você cruzar uma bandeirada, e sim ter um amigo do seu lado que tente entrar na sala de qualquer jeito para ver como você está, e principalmente um amigo que é há muito tempo um ídolo para mim. Então eu fico muito contente, e agora ele foi até lá ver como estava a pista. Eu acho que decididamente eu também decidiria parar, apesar de que as equipes lá de trás são sempre as que precisam mais de resultado, e por exemplo o Christian acho que deveria continuar para tentar uma melhor classificação, mas de outra forma acho que deveriam se parar e esperar. Grande Rubinho, brilhante, Deus te abençoe. Nos vemos em Mônaco, dentro do carro, largando lá na frente. Grande Rubinho. Então fica aí o posicionamento das equipes principais, e a gente continua aguardando uma definição do que vai acontecer na sequência dos treinos do Grande Prêmio de Imola. Nós já passamos as 9 horas, vamos chegando às 9h05
da manhã, horário aí do Brasil. 2h05 por aqui. Nós tivemos 18 minutos e 40 de treino. Esse é o Martin Brundle. Nós já dissemos aqui que Williams e Benetton tomam a decisão oficial de não participar. A McLaren toma a decisão de continuar o treino. Eu repito, explicando por quê. Porque tem Hakkinen em nono e Brundle em 12º. Ela imagina que possa fazer melhor do que isso. Fica difícil você ver, a essa altura, quem tem aí a 27ª posição, o carro do Belmondo. Ele brigar com o Gachot, porque o Ratzenberger, mas com o Ratzenberger fora, não estando, e o Rubinho também não participando, nós passamos a ter 26 carros. Não teríamos nenhum carro fora do grid. Teríamos a presença de todos os carros no grid. Me parece uma atitude, num momento importante desse, em quem está lá brigando por um título e a pole position seria importantíssima, não sei se não seria uma atitude um pouco egoísta, como o caso da McLaren, e tentar melhorar o posicionamento dos seus pilotos, quando, repito agora, por fazer a conta, como não temos Barrichello, não temos Ratzenberger, ninguém ficaria fora da largada, porque o total de 28 já cai automaticamente para 26 carros. Bom, apesar disso tudo, Galvão, até agora só confirmadas as posições de Williams e Benetton. A McLaren volta a treinar, o Berger quer treinar, a Jordan volta a treinar, a Arrows do Christian volta a treinar. Então, por enquanto, a confirmação só de Williams e Benetton, que tem ali as primeiras posições. Que seriam as equipes interessadas na luta direta pela pole, mas são equipes que têm pilotos que estão na ponta do campeonato, ou seja, pilotos que têm, são pilotos de ponta, pilotos com moral de assumir decisões perante seus chefes de equipe. Eu confesso que chega a me surpreender. Imaginei que o Berger ali estivesse até junto com o Lauda trabalhando para não treinar. Chega agora a informação de que ele possa a barra em cima da Ferrari para treinar. A prova continua paralisada. O treino oficial continua paralisado em Imola, na Itália. Amanhã, 14h, a largada aqui. Às 9h, horário do Brasil, a largada do Grande Prêmio de Imola. Não teríamos alteração, portanto, não participando Senna e Schumacher, não teríamos alteração nas primeiras posições. Porque não acredito que Ferrari possa chegar ali, a não ser que o Berger, que virou um 22-1, possa chegar. A gente olha aqui e o treino, a pista foi reaberta. O treino está autorizado para o seu reinício. A pista foi reaberta. Já nós vamos completar 1 minuto que a pista foi reaberta, os motores voltam a roncar e os carros vão para a pista. Teve a McLaren ali parada. Portanto, Senna, Hill, Schumacher e Leto estariam fora. A briga fica pelas posições mais abaixo, ou até se o Berger, que fez 22-1, fez 6 décimos menos do que Ayrton Senna, teria condições de buscar esta pole position do Senna, ou pelo menos tirar Schumacher da primeira fila. Schumacher fez 21,88 e o Berger tem 22,11, com 23 centésimos de diferença, portanto. Aí a pista, o treino foi autorizado, a pista está teoricamente aberta, os carros ganham a pista. A própria TV italiana tem um momento de indecisão aí sobre o que mostrar. Mas, aquilo que eu dizia, o show tem que continuar. Os carros vão para a pista. Deve ter piloto aí com vontade de andar, deve ter piloto sem vontade de andar, mas sem como fazer prevalecer sua vontade. Mais uma vez aparecem imagens do box da Williams. O Frank Williams já deixa ali a sua posição, sendo ali levado ao box. E o treino recomeça. Tyrrell na pista. Então nós vamos para mais 40 minutos de treino. Esse grande prêmio, por enquanto, marcado por acidentes terríveis. Lembrando sempre a vocês, por acaso você ligou agora a televisão, o nosso Rubinho Barrichello esteve aqui conosco todo esse tempo, falou, nos provou ao vivo que está bem. Ficou apenas com
A feição um pouco parecida com o lutador que perde uma luta de boxe, quebrou o nariz. Mas está tudo ótimo com o Rubinho. Aí o Katayama, o mesmo, já pode dizer. O Ratzenberger saiu na UTI para o hospital em Bolonha e continuamos no aguardo de maiores informações. Katayama anda forte, tentando melhorar a sua posição. Katayama tem a 13ª posição. Ele marcou um 24.000. Acima dele, Martin Brandão. Tem um 23.872. Já melhorou hoje o tempo. 2 décimos, portanto, teria que baixar o Katayama para tentar tomar a posição de Martin Brandão. Aí vem ele, sai, dá uma escorregada meio que nas 4, volta a botar potência. E passa. Fazendo 1:23.332. Não é que ele toma a 12ª posição do Brandão. Ele toma a posição do Brandão, do Blundell, do Morbidelli, do Hackney e do Wendlinger. E pula para a 8ª posição. Rendendo muitíssimo bem os carros de Ken Tyrrell. Aqui no circuito em Imola. A Yamaha aí começando o circuito de alta, começando a mostrar serviço. Começando realmente a mostrar serviço. Falando alto os motores. Aí você vai com o Kyo Katayama. Ele vem pela segunda volta tentando ser mais forte, poderia até melhorar. Ele fez um pulo grande de 1:24.0 para 1:23.3. Baixou 7 décimos. Aí vem ele brigando com o equilíbrio do carro. Vai se aproximar para a última das 3 variantes. Contorna. Vem para o S de entrada da reta. Bota a potência de novo. Ele fez 1:23. Acelera 1:23.343. Ele tinha 1:23.322, mas rodou no relógio. Em cima do décimo. 1:21.3. Ou 1:23.3, perdão. Katayama tem a 8ª posição. Restando 34 minutos de treino. Senna fora, não chegou nem a andar. Schumacher deu 3 voltas. O Hill deu 5 voltas. E o Lento deu 3 voltas. Aí você vê John Herbert. Herbert tem a 20ª posição. 1:25.114. A sua melhor marca. 1:25.114, sua melhor marca, 20ª posição. Ele tenta aí melhorar. Aí acelera, vem para completar a volta. Nós informamos agora há pouco que restavam 34 minutos, agora restando 33:10. Herbert virou 26.392. Não consegue melhorar. A expectativa, nós ficamos por conta do Christian Fittipaldi. Vai voltando para a pista. Ele está em 16º e pode melhorar. Deve melhorar. Porque o Morbidelli, seu companheiro de equipe, tem a 11ª posição. O Morbidelli tem 23.6. O Christian 24.6. 1 segundo separando os dois. E o Christian vencendo invariavelmente mais rápido que o Morbidelli. Aí a sequência do treino, daqui a pouco vamos para meia hora final. Ali o Morbidelli à frente, o Nautilus logo atrás. E sempre a expectativa de Berger. Seria o piloto a tentar ameaçar a primeira fila, formada por Senna e Schumacher. Para os boxes. Aí você vê Mika Hakkinen.
Hakkinen tem 1:23.588 como sua melhor volta. Ele está atrás de Senna, Schumacher, Berger, Rioleto, Larini, Frentzen, Katayama e Wendlinger. Aí Mika Hakkinen com a nova McLaren Peugeot. 1:23.588 é o seu tempo. Número 10 ali, ele aponta por enquanto a 10ª posição no grid. Bem rápido, Hakkinen vem para completar a volta. Tome a aceleração. Tempo de Senna 21.548. 1:23.909. Mais lento que a sua melhor marca de hoje, 23.5, que era também sua melhor marca de ontem, 23.6. Aí Nicola Larini. Veja como vem desequilibrado o carro, como ele entra com o nariz balançando na curva. Nicola Larini tem 1:22.8, que é a 6ª posição. De César ali à frente dele, o companheiro que seria companheiro hoje de Rubinho Barrichello. O Larini é piloto de teste da Ferrari. Ó, veja aí a travada que ele vai dar, entrou já todo desequilibrado. É um piloto de teste e teve essa oportunidade de substituir Alesi, o Alesi que se machucou, mas é a sua última corrida porque o Alesi volta em Mônaco. E o Larini, de certa forma, voltou, apresentou um bom serviço, porque ele teve um desempenho bom. Em Aida, por exemplo, ele treinou muito bem. Claro que depois teve aquela infelicidade sem nenhuma culpa. Na largada ele ficou ali, ele acabou tocando inclusive o carro do Senna, quando o Senna já estava atravessado fora da pista. Quer dizer, praticamente ele não participou da corrida, mas andou bem. Você viu que ele veio perto da parcial de Ayrton Senna, nos centésimos ali. Mas eu repito, naquela parte dos primeiros 20 e poucos segundos, depois da grande reta e da curva de alta. Sequência de uma curva longa de alta. Olha como balança, como pula. O Jean Todt da Ferrari deu uma entrevista coletiva na quarta-feira, onde ele dizia não sentir nenhuma chance de vitória da Ferrari aqui para Imola, mas que tinha um grande motor, que tinha uma equipe muito unida, ótimos pilotos, e que o problema de chassi do Barna tinha correção, eles estavam trabalhando em cima disso, e que ele esperava, a partir do Grande Prêmio da França, já ter um carro competitivo. E no máximo, a partir do Grande Prêmio da Alemanha, já realmente pensar efetivamente em vitória. Eles têm que acertar bastante esse carro, porque você percebe que o Larini, nessa volta que ele está dando, por exemplo, ele já está andando muito mais do que o carro. Ou seja, muito acima do limite do carro, porque o carro ia balançando todo, às vezes até saindo do chão, para ele tentar andar rápido. 23.229. Ainda mais do que 23.006 que ele fez hoje, mais ainda do que os 22.8 que ele conseguiu ontem. E por enquanto lhe dão a 6ª posição. A esperança e o sonho da Ferrari é todo em cima do carro de Berger. A Ferrari está na frente dessa aí, para que o Berger possa ocupar a primeira fila. Vamos ver agora, a Berger tem 1:22.11. Schumacher tem 1:21.8. E Senna tem 1:21.5. Aí o Gerhard Berger. Vai pegando o tráfego por ali. Ele tem que dar sorte e deu sorte no tráfego. Conseguiu a ultrapassagem. Por enquanto aí não perdeu tempo. Outra vez vai dar sorte no tráfego. Pegou na reta, deu para fazer a tomada. Por 2 vezes ele deu sorte no tráfego. Aí vem Gerhard Berger. Ele se aproximando para completar a sua volta. Vem para o S de entrada da reta dos boxes. Perna esquerda, perna direita. Não chegou nem a usar a zebra toda. Grande potência do motor Ferrari. 1:22.445. Mais uma vez ele melhora o tempo de hoje, mas mais uma vez ele permanece acima da sua marca de ontem, 3 décimos acima da sua marca de ontem. E vai de novo, vai com tudo Gerhard Berger. 2 décimos acima do tempo de Senna. Você vê que não é um bom negócio, que o Larini passou centésimos acima. Aí o Berger.
aguardar aí. Complemento da volta de Gerhard Berger. Começam a chegar primeiras notícias. E a primeira que chega do Hospital Maggiore é que o Ratzenberger chegou ao hospital em Bolonha, que os médicos deram oficialmente, consideraram como estado crítico. Você viu todo o acidente, viu todo o trabalho ali, a preocupação da massagem cardíaca ali, tentando reanimar o Ratzenberger. 1:22.653. Outra vez ele não se aproxima. Viu que o tempo caiu? Ele pode insistir para mais uma quarta volta, que seria perigoso, por isso ele tira o pé. Aí não há mais a possibilidade de aderência. Perde totalmente o grip. Não há possibilidade de aderência para os pneus. O Berger completou já 7 voltas. Desta vez ele tem ainda, porque agora não há mais aquele problema de você ter 2 jogos de pneus para um treino, 2 jogos para o outro, você tem um total de jogos de pneus de 7 para toda a semana. Então, se ele tiver ainda pneu novo para usar, para arriscar uma melhor volta, ele tem tempo e tem número de voltas para isso. Ele vai completar 8 quando voltar ao box e ele tem a possibilidade, aí Martini, ele tem a possibilidade de 12 voltas. Nós estamos nos aproximando dos últimos 25 minutos agora para o final do treino. Michael J. Fox em Dr. Hollywood, uma receita de amor. Primeira exibição neste domingo depois do Fantástico. O Berger fez tudo o que podia aí, porque ele estava tentando essa primeira fila de qualquer forma, seria uma grande chance para ele tentar caminhar para mais um pódio da Ferrari, que seria o 3º consecutivo, um rendimento que é considerado até muito bom, porque a Ferrari, que não começou bem com o carro que ainda não está longe de ser ajustado, de qualquer forma conseguiu 2 pódios, já um com a Alesi no Brasil, o outro com o próprio Berger, o segundo colocado no Grande Prêmio de Aida no Japão. Agora, o prejudicado mesmo foi o Damon Hill, embora tenha conseguido hoje melhorar bastante, né? Esse 1 segundo que ele melhorou hoje o levou para a 4ª colocação, ele está na 2ª fila por enquanto. Agora, a equipe Williams, na corrida de amanhã, ela nunca precisou tanto do Damon Hill como vai precisar na corrida de amanhã, que é exatamente a intenção de fazer com que o Hill se coloque entre o Senna e o Schumacher, quer dizer, não só favorecendo uma vitória do Senna, mas deixando o Schumacher nem sequer na 2ª colocação. Esse seria o papel do Hill amanhã e a equipe vai precisar muito dele, só que ele está largando na 2ª fila. Aí você vai vendo o Pierluigi Martini, restando 23 minutos de treino ainda. Pierluigi Martini. Em a 14ª posição. 15ª posição do seu companheiro de equipe, veterano, Michele Alboreto. Aí Martini, comparação com a pole position provisória de Ayrton Senna, aí passa bem acima, uma diferença realmente muito grande. Reparei, 1 segundo ponto 4 nesta 2ª parcial. O Martini já deu 6 voltas hoje, ele está virando meio segundo mais lento que ontem, assim como o Berger. E agora há pouco a gente estava imaginando se ele tem pneu, porque tempo e número de voltas ele ainda tem, mas tudo indica que ele pode continuar andando aí o dia inteiro, porque não vai conseguir melhorar o tempo, a pista está bem mais quente que ontem. Nessa altura a temperatura subiu bastante mesmo. Por isso que você vê que o Schumacher, que brigava com a pole position com a Ayrton Senna, ele saiu logo no início do treino para a pista, para fazer a sua primeira tentativa. Foi lá que ele fez aquelas 3 voltas. Reparei o Martini 24.6 contra 24.0. Está bem acima, 6 décimos acima de sua melhor marca ontem. Com a Benetton e o Williams paradas ali, as atenções e as fotografias se voltam ali para a Ferrari, já uma constante na Itália, agora ainda mais com Benetton e com Williams tomando a decisão de não continuar nos treinos. Aí o box da Benetton. Carro número 5 do líder, Michael Schumacher. E o 6 que deixa de ter Verstappen
volta a ter J.J. Leto. Ele também sofreu acidente, também teve problema de coluna, sentia muitas dores, esteve fora das 2 primeiras provas. Mas que dá um nível melhor de pilotagem, sem dúvida alguma, a equipe Benetton. O Verstappen mostrou pouco serviço, pouca capacidade nas 2 primeiras provas, e o Leto está aí voltando de acidente, aí ocupando a 5ª posição, e o Leto é um piloto que prometeu bastante. Ele junto com o Hakkinen, os finlandeses que vinham chegando, o Leto prometeu bastante. Mesmo não estando ainda na sua melhor condição, o Leto já anda bem nesse seu retorno à Fórmula 1. Ele está 9 décimos atrás do Schumacher. Mas esse não é o normal dele. Eu acredito que o Schumacher, nessa forma excelente que se encontra, deve ser no máximo uns 4 décimos mais rápido que o Leto em condições normais. Então o Leto agora vai se recuperando aos poucos do acidente bastante grave que ele sofreu, que teve problema nas 3ª, 4ª e 5ª vértebras da coluna cervical. Foi inclusive operado. Christian Fittipaldi permanece na 16ª posição. Sua melhor volta hoje foi 1:24.672 contra 1:24.655 do treino de ontem. O companheiro do Christian na pista. Christian Fittipaldi está nos boxes. Nós temos Morbidelli, Blundell, Alboreto, mais Gachot e Belmondo na pista. Neste momento só estes. Aí o Morbidelli. Morbidelli tem a 11ª posição, está 2 à frente de Martin Brundle. As Benetton, as McLaren, perdão. E chegaram a surpreender de forma positiva no Brasil e principalmente em Aida, deixando um pouco a desejar. Aqui, olha só onde é que foi o Morbidelli. Não faça mais outro. Você viu o Morbidelli onde foi, na velocidade que ele foi ali na saída? Se ele bota todos os pés ali na grama, não tinha mais jeito. Ele restou um pouco de aderência em cima da zebra. Ou se os fundos do carro, como a zebra está ficando cada vez mais alta, se o fundo do carro, se ele apoia, tira o contato da roda, teríamos um outro acidente forte. Aí Morbidelli. Veja que ele veio no limite extremo. No limite extremo para fazer um 26.057. Sabe quanto ele tem? 1:23.663. É realmente muito difícil alguém conseguir uma melhora. Restando 18 minutos e 30 segundos. De volta a Lagoa Azul. Filme inédito. Hoje em Supercine. Aí você vê Pedro Lamy. Lamy tem a 22ª posição. Ele tem 1:25.295 o tempo de hoje. Melhorou em relação a hoje. Aliás, melhorou em relação a ontem. Aí o português Pedro Lamy. 22ª posição para Lamy. Tirou ali uma sobreviseira. Aí Pedro Lamy na Lotus. Que é bom a gente dizer, tem tido uma performance muito fraca. Tem tido uma performance muito fraca. Mas é bom dizer que esse carro Lotus é um carro velho, é o carro do ano passado. Eles prometem só para a Espanha o carro novo. A Lotus tem tido realmente uma performance bem abaixo do que se poderia esperar e prever, principalmente em relação ao que ela vinha fazendo no último ano. O carro novo está inclusive pronto, andou fazendo uns testes e o rendimento foi considerado muito bom. O carro novo que chama 109, esse é o 107C. Mas a estreia para Mônaco, Mônaco não é um circuito apropriado para fazer estreia de carro nenhum, então eles deixaram para levar para Barcelona e fazer a estreia no Grande Prêmio da Espanha. Aí você vai vendo o Lamy brigando contra o seu próprio tempo, tentando subir no grid largado. Ele que tem a 22ª posição, 2.1 na primeira parcial.
Ferrari sempre na pista. A Ferrari de todas as formas gostaria realmente de uma primeira fila. A Ferrari fez terceiro no Brasil, fez segundo em Aida. Ontem o Berger fez terceiro aqui no treino. São resultados significativos. Tanto que o público italiano, fanático, aficionado por Fórmula 1 e mais do que tudo pela Ferrari, é o De Cesaris. Está no lugar do Irvine, que cumpre a segunda das 3 corridas de suspensão. Mas eu dizia, a Ferrari, torcedor italiano, apaixonado pela Fórmula 1 e pela Ferrari, vem em grande número, você vê nas tomadas de câmera aí, principalmente onde é um reflexo, o morro antes da reta dos boxes. Olha só o trabalho, mas olha como briga. Não é uma condução, é uma batalha com o carro. E com o que o Barna deixou de encrenca aí para os pilotos da Ferrari. Achei muito interessante uma resposta do Jean Todt. Algumas respostas interessantes. Dizendo que o Alesi era como um filho que ligava 5, 6 vezes por dia para ele. Olha lá. Esse é o De Cesaris, que você viu parado aí agora há pouco. Não chegou a bater. Mas foi a rodada do De Cesaris. Dizia o Alesi como um filho, o Berger é mais adulto, já fala pouco. Mas o Alesi tem contrato para 95, eles querem renovar o contrato do Berger, que ele dizia que trocar por trocar não leva nada, só atrapalha. E todo mundo dizendo, se ele diz tanto, que o motor é fantástico, que os pilotos são muito bons, que a harmonia na equipe é total, uma pergunta vinha na hora. A culpa é do Barna, que errou. E ele politicamente disse, não. Tudo na Ferrari que não der certo é culpa minha. Eu sou o responsável. É tudo culpa minha. O Barna teve problemas. E os problemas estão aí. Para infernizar a vida do Berger, do Alesi e dessa vez do Larini. Olha só, o carro é impressionante. Você vai no freio, ele balança. Você aponta na curva, ele quer ir para o outro lado. Eu agora entendo, mas por que será que a Ferrari violou o regulamento em Aida para usar o traction control, o controle de tração, num treino pela manhã? Não pode, quer dizer, podia ter uma punição, não levaram para uma série assim, teria que ter havido uma punição. A impressão que dá, Reginaldo, é que nessa posição de retomada de aceleração, o carro fica tão instável no transfer direito, talvez eles tenham tido a obrigação até de usar, ali é na freada, no approach, né? Mas até a obrigação de usar, ou a obrigação, partindo com o desespero de usar para ver, será que se botar resolve? Porque o problema é esse, devem estar sabendo por onde correr atrás. Eles tentaram se valer da eletrônica para corrigir falhas do carro. Então, olha a dificuldade do Larini. Também ele está querendo andar mais do que pode, mais do que a pista permite, pelo menos nas condições de hoje. Então a Ferrari tentou eletronicamente controlar o gás que é dado ao motor para acionar as rodas. Então isso não deixa de ser, isso acaba sendo o controle de tração que está proibido, que é cortando o cilindro, quer dizer, a aceleração funcionando eletronicamente, sendo controlada eletronicamente, sem que o piloto precise acelerar mais ou menos. E é uma forma de controle de tração, foi simplesmente proibida, ela não foi sequer penalizada, ela já retirou, usou aquilo num treino da manhã, mas para fazer realmente uma experiência, porque o carro está muito difícil de ser dominado. Aí a Ferrari. Está de forma lenta, ele tentou de todas as maneiras. Fez 23.006 contra 22.841 que tinha ontem. Está aí o Larini. Restando 12 minutos para o final do treino. Senna e Schumacher, porque Williams e Benetton se recusaram a voltar à pista depois do acidente de Ratzenberger. Continuamos aguardando informações desde o hospital. Repito, a primeira que chegou é que os médicos soltaram um boletim oficial dizendo que o piloto chegou em estado crítico. Aí você vai vendo a Ferrari. Senna e Schumacher mantendo a primeira fila, Berger e Hill na segunda, Leto e Larini na terceira fila. A quarta de Frentzen em Katayama, a quinta de Vanderleg e Hakkinen. E Christian Fittipaldi tem a 16ª posição. Olha onde é que vai o Hakkinen. Ele vai de tal forma lá fora, passa da pista, que ele sequer tenta trazer o carro de volta. Prefere seguir por ali.
Hakkinen, 1:23,588 nesta volta. Melhor, finalmente, do que 1:23,611. Mas permanece na 10ª posição. A 9ª posição é do Wendlinger, que tem 1:23,347. Ele teria que baixar mais 2 décimos aí. Isso para roubar uma posição sem sair de fila, permanecendo na 5ª fila. Pulando apenas da 10ª para a 9ª posição. É fácil de explicar porque que em alguns casos, mesmo a pista estando pior, o piloto consegue um melhor tempo que no dia anterior. Acontece exatamente em função de ele já ter treinado muito mal no dia anterior, ou seja, o ajuste, o novo ajuste que a equipe encontrou, muda completamente o carro, quer dizer, melhorou bastante. Mas precisa ter melhorado realmente muito para ele melhorar pouco no tempo. Em relação ao tempo dele, Hakkinen, não do primeiro colocado, mas ao dele, Hakkinen, de 1:23,588, pode vir melhor agora, hein? A parcial indicou que pode vir melhor. Mas ele vai pegar um Pacific ali à sua frente. Aí vai perder o tempo, olha. Ainda deu sorte que o Pacific foi pro box. Deu uma freada a mais do que precisava, mas olha para onde ele vem. Olha o caminho que o Hakkinen acha para tentar melhorar o tempo. 1:23,140. Ele pula para a 8ª posição, ganha uma fila. Sai da 10ª, vai para a 8ª. Olha, ai. Já tá abusando. Já tá demais. Ali na Tosa, ele foi com a roda praticamente na grama. Se bota a roda na grama, não volta mais. É de extrema velocidade ali, aquele ponto. Para que se tenha uma ideia, pegar aqui as velocidades máximas. Para que se tenha uma ideia. As marcações são feitas na freada do que ele chama grande reta, aquilo que eu dizia, toda a reta do box, mas toda aquela parte curva de alta. A segunda parcial é depois da subida da primeira chicane. Então ele chega na primeira parcial aos 330 km por hora, isso na linha de chegada. Na outra parcial, 330. Ele passou a linha de chegada 270, continua acelerando. Veja só, posso ilustrar e você ter uma ideia. Quando o Hakkinen passou aí passou aos 270, e com velocidade vai mais, a quanto ele chegou aí? Esperando os 300 km por hora, não pode ir na terra ali. Vamos para os minutos finais, restando 8 minutos e 50 segundos. Christian Fittipaldi permanece na 16ª posição, mas consegue baixar o tempo de ontem. A sua 11ª volta, ele tem direito a 12. Fez 1:24,472 contra 1:24,655. À frente dele está a Michele Alboreto, que tem 1:24,276. Senna e Schumacher na primeira fila. Berger e Hill na segunda. Leto e Larini na terceira. Frentzen e Hakkinen na quarta. Katayama e Wendlinger na 5ª fila. Christian Fittipaldi na 8ª fila. Sem o Berger poder ameaçar, quer dizer, o Berger é que pode voltar ali com a Ferrari, tem 7 voltas para os minutos finais para ameaçar. Só ele poderia impedir agora que Ayrton Senna conquistasse a sua 65ª pole position. E a 3ª consecutiva no ano. Aí o Katayama. Aí apontou o Katayama, ele que tem 23,332. E o Katayama tem 23,332, faz 23,617. Esse é o tempo de Yukio Katayama. De volta à Lagoa Azul, filme inédito, hoje em Supercine. Amanhã, 9 da manhã, horário aí do Brasil, 2 da tarde. Horário aqui da Itália, a largada para o Grande Prêmio de San Marino, 3ª etapa do Mundial. Olha, a Ferrari vem ali. Você viu quanto risco ali na curva do final da reta? Quanto trilho de pneu e rodadas que aconteceram por ali. E aí vai o Berger. É agora ou não é mais? São praticamente as emoções finais desse treino. Restando 6 minutos e 40 segundos. Aí vai o Berger, ele que tem 8 voltas, vem na sua volta de número 9, no total de 12 é que ele tem direito nesse treino. Você vai de carona com o Berger. Vem acelerando tudo que tem direito.
leva toda a torcida italiana, uma tentativa de primeira fila no Grande Prêmio de San Marino para amanhã. Aí vem Berger, andando no limite extremo de sua Ferrari da pista. Ele vem para completar essa volta, para abrir mais uma. A zebra jogou para dentro, ele passa. Passa o Berger. Vai abrir a volta. Agora se partindo para uma tentativa de melhoria de tempo. É interessante, Galvão, e agora a gente vai poder observar a imagem de fora. Dá a impressão, pelo menos de dentro do cockpit do Berger, que o carro dele está muito mais equilibrado que o do Larini. Está muito mais na pista, agora que nós vamos checar isso. Ou então o Larini estava andando muito mais do que devia. Acima do limite do carro e dele, Larini, né? Ele tem limite de carro e tem limite de piloto. Também pode ser isso. Passou lotado o Berger quando chegou na Aqua Minerale por ali. Passou lotado. Mas chegou um pouco para lá do limite. Já tira o pé ali. Você viu quando o Berger apontou que já não tinha mais traçado. Só sobrou a grama para ele. Aí ele tira o pé. Vai ver na repetição. Aí não é ele não. Aí não é o Berger não. Ele já vem por dentro ali, ó. Vem cortando tudo que tem direito. Nós vamos chegando ao final do treino, restando 4h45. Senna, Schumacher, Berger, Hill, Leto, Larini, Frentzen, Hakkinen, Katayama, Wendlinger. Sequência total: Morbidelli, Brandon, Martini, Alboreto, Christian Fittipaldi, Bernard, Thomas, Olivier Panis, Johnny Herbert, De Césares, Lamy, Berretat, Brabham, Gachot e Belmondo. E lá vai o Berger. Esse é o Berger que todo mundo conhece, né? Em Aida, quando todos os pilotos desistiram, porque a pista estava lavada de óleo, ele tentou uma volta, era absolutamente impossível, e evidentemente foi parar fora da pista. Você percebe aquilo que eu havia dito, que parece que o carro está mais na pista, não pula tanto quanto o do Larini. Agora o Berger também passou do seu limite naquele ponto, e olha, daqui a pouco vai passar de novo. Ele vem andando do jeito que pode, mais um pouco. Aí vem Berger. Você vê a confirmação de Christian Fittipaldi na 16ª posição. Lá vai o Berger. Olha o que ele briga com o carro, o que ele quer ir embora, o que ele traz de volta, a mão de obra que ele tem. Tentando o que seria a sua última tentativa aí. Prejudicou, evidentemente, os pneus daquela passada reta que deu na variante, na chicane. Mas aí vem Berger. Tentando de todas as formas, apoia na zebra e joga o carro para dentro. Passa numa velocidade extrema, ali onde o Rubinho bateu. Vem para o oeste da reta do box. Aponta na tentativa de melhoria. Aí vem o Berger, 22.226. Ele sequer chega à sua marca de ontem, que era 22.113. Mesmo arriscando tudo, fazendo uma volta bonita realmente, pela forma arrojada com que ele conduziu, já com os pneus sem o melhor estado, o Berger faz 1:22.226. Olha, guiando dessa forma, se fossem as condições da pista de ontem, ele teria feito um tempo melhor. Foi uma volta excelente dele, realmente arriscando muito. Aí você vê o Berger, Senna, Schumacher, Berger, Hill, Leto, Larini, Frentzen, Hakkinen, Katayama, Wendlinger. Aí o Berger agradecendo os aplausos, porque o torcedor da Ferrari também gosta disso, né? Ele quer o piloto combativo, quer que tente toda hora, o tempo todo. Aí o Berger vai encostando ali. Pode senza benzina, como diriam os italianos. Abada a gasolina por ali, porque vem com o mínimo possível para tentar essas voltas. Ele estava na 12ª, é a volta que ele tem que voltar para o box. Aí a equipe Ferrari, os mecânicos e o Berger, e fez tudo. Ele fez do jeito que o torcedor italiano gosta, aquele que gosta da Ferrari. Foi até o último minuto, na última tentativa, andando no limite extremo, que é assim que o torcedor da Ferrari gosta de ver qualquer piloto que ande aí com essa bandeira
da Fórmula 1 do automobilismo, que é esse carrinho vermelho da Ferrari. Tanto que tem uma faixa aqui com o carro Ferrari dizendo: Gerhard, obrigado por você existir. A torcida da Ferrari dando o apoio a Gerhard Berger. Estamos chegando no final do treino, 1 minuto e 10 para o final do treino. Muito pouco a acontecer. O Christian já completou suas voltas. O Berger não tem o que fazer. Senna não treinou. Schumacher deu 3 voltas. Hill deu 5 voltas. O Leto deu apenas 3 voltas. O Larini já completou 10 voltas. O Berger vai voltar aí a pé. O Hakkinen também já completou. Não pode fazer nada. O Martin Brundle vem vindo aí para a última volta. Nós vamos para o minuto final, Reginaldo. Fica aí. A confirmação da 65ª pole position de Ayrton Senna. Mais uma vez ele e Schumacher na primeira fila. Mas fica a expectativa de que boas notícias possam surgir desse acidente que você vai rever aí de Ratzenberger. E fica, me parece, depois desses 2 dias de treinos aqui com o Rubinho e com o Ratzenberger, muita coisa a ser repensada na Fórmula 1. Sem dúvida nenhuma, e fica o clima muito pesado para esse grande prêmio numa pista perigosa em condições de treinos e perigosa mais ainda em condição de corrida, quando os carros saem com o tanque cheio. O Senna e Schumacher de novo na primeira fila, pela terceira prova do ano, é a terceira vez que eles largam juntos na primeira fila, só que dessa vez, em termos de favorito, encerrado o treino nesse momento, em termos de favorito, as coisas se invertem, porque o Senna é franco favorito pelo rendimento, ó a bandeirada aí, a bandeira quadriculada, é franco favorito em função da potência toda que tem o motor Renault e de ser uma pista de alta velocidade, com retas, com subidas. Agora também tem freada forte, tem consumo de gasolina, tem uma porção de variantes aí que fazem da corrida uma corrida bastante emocionante. Agora o Senna tem tudo para começar aqui, como ele mesmo disse, começar aqui o seu campeonato. E o Christian vão torcer para que ele faça uma corrida de cabeça, porque está largando na 8ª fila, não tem grandes condições de andar muito ali na ponta não, mas pode chegar aos pontos, e é o que a gente deseja, depois de ter conversado hoje aqui com o Rubinho Barrichello e ver que ele está plenamente bem, graças a Deus, em função daquele acidente, e torcer para que com o Ratzenberger aconteça a mesma coisa, embora tenha sido muito mais grave. Tá certo. Essa é realmente a grande torcida, a felicidade por ter o Rubinho aqui estando bem, Senna largando mais uma vez na pole position. A prova, quanto mais o risco que se assume, prepara, ou pelo menos prevê maiores emoções para a corrida de amanhã. Senna e Schumacher, primeira fila, Berger, Hill, Leto, Larini, Frentzen, Hakkinen, Katayama, Vandenberg nas 10 primeiras posições, Christian Fittipaldi na 16ª. Este é o box da equipe Simtech 4 do Ratzenberger. Cabrini continua atrás das notícias, Reginaldo parte agora, nós estaremos todos buscando as notícias, esperando que seja uma boa notícia a respeito do Ratzenberger. Você vai ficar agora com o TV Colosso, mas durante todo o dia na programação, assim que tivermos alguma novidade sobre o problema do Ratzenberger, você terá imediatamente na Globo a informação. Toda a cobertura, logo mais no Esporte Espetacular e à noite no Jornal Nacional. E amanhã, a partir das 9 da manhã, horário aí do Brasil, todas as emoções do Grande Prêmio San Marino de Fórmula 1, Circuito de Imola, com Ayrton Senna largando na pole position. Você acompanha aí a posição dos primeiros colocados. 94 Copa do Mundo. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. E vai com a de tempo pela manhã?